quantas anda sua memória? Memória é um termo que se refere a uma capacidade mental cuja função é codificar, armazenar e recuperar informações. Ou seja, nos permite guardar no nosso interior experiências tais como sentimentos, acontecimentos, imagens, ideias, etc. Resumindo, é graças à memória que podemos guardar qualquer elemento pertencente ao nosso passado. E ela é essencial para o nosso aprendizado. E aqui está o nosso tema de hoje: 10 estratégias eficazes para acelerar sua capacidade de memorização. E isso permite que você retenha informações de maneira rápida e duradoura. Hello, hello, eu sou a Latifa e você está aqui no meu canal Tifa Me Ajuda. Aqui é um lugar feito especialmente para você que deseja aprimorar o seu inglês ou até iniciar os seus estudos. Ou seja, aqui é o lugar para você. Embora frequentemente a gente se dedique ao estudo de um determinado assunto e a gente siga rotinas específicas, é comum recordarmos apenas de informações pontuais. Como, por exemplo, pessoal, pratiquei piano por quase uma década. No entanto, eu me recordo bem vagamente de como tocar uma música. No entanto, para facilitar a memorização, uma das nossas melhores ferramentas são as técnicas de memorização. Estas técnicas não apenas fortalecem a memória de longo prazo, mas também nos auxiliam a recordar informações que não acessamos há anos ou mesmo há décadas. A utilização de técnicas de memorização pode deixar você mais afiado tanto no trabalho quanto nos estudos de curto prazo também. Independente do que a gente esteja tentando memorizar, as técnicas que nós vamos ver a seguir oferecem a possibilidade de fortalecer a memória em qualquer contexto, permitindo que você aprenda de uma maneira mais rápida e duradoura. Gente, quando se trata de limites da memória humana, o cérebro assume um papel central e complexo nas gestões de emoções, pensamentos, sentidos e todos os processos que controlam o nosso corpo. Junto com a medula espinhal, constitui o sistema nervoso. Tifa Me Ajuda também é ciência, cultura, artes também, tá bom, gente? A capacidade de armazenamento do cérebro humano tem sido objeto de estudo, quantificada através da análise das conexões entre células cerebrais, traduzindo esse fenômeno em bytes e unidades de memória de computador. Com bilhões de neurônios, cada um estabelecendo milhares de conexões, o cérebro humano revela uma extraordinária capacidade de armazenamento. Em termos computacionais, um único byte compreende 8 bits. E o cérebro é capaz de armazenar mais de 1 quatrilhão de bytes de dados, equivalente a 1 petabyte. Segundo estudos, a capacidade de memória de um cérebro humano é confirmada em 2,5 petabytes. Para trocar em miúdos aqui o que quer dizer 1 petabyte, ele equivale a 1024 terabytes ou 1 milhão de gigabytes. Isso significa que o cérebro humano médio adulto tem a capacidade de acumular equivalente a 2,5 milhões de gigabytes de memória. Olá, hein? Pesquisas da Universidade de Stanford sugerem que o cérebro humano se compara construtivamente aos computadores mais avançados da era digital. O córtex cerebral, em particular, demonstra notável habilidade, com 125 trilhões de sinapses, permitindo armazenar até 2,5 petabytes de capacidade total de memória. Essa capacidade impressionante destaca a complexibilidade e eficiência do nosso órgão cerebral em comparação às máquinas mais poderosas da era digital. E você ainda duvida da sua capacidade cerebral? Você acha que não consegue memorizar? Você acha que não consegue aprender inglês? Você está redondamente enganado. Atualmente, nós dispomos de várias técnicas de ensino e aprendizado da língua inglesa. Uma delas, com certeza, vai se encaixar no seu perfil. Aqui no nosso canal Tifa Me Ajuda, nós temos uma playlist chamada Como Aprender Inglês. Dá uma passadinha lá, que você vai perceber algumas das técnicas mais modernas para você
alavancar o seu estudo de inglês. No processo de memorização de informações, desenvolver uma memória aprimorada vai além de simples recordações de informações cotidianas. É uma habilidade essencial também no ambiente de trabalho, seja para lembrar nomes durante uma conferência ou para recordar números e datas em reuniões. Possuir uma memória eficaz é sempre muito valioso nos negócios. Para aqueles que acreditam não possuir uma boa memória, há uma notícia promissora aqui, hein? O cérebro é um músculo que pode ser treinado. O processo de memorização envolve 4 estágios distintos: atenção, codificação, armazenamento e recuperação. Vamos ver cada uma dessas fases? Atenção aqui, gente. Vamos imaginar uma reunião de negócio onde um colega apresenta uma ideia de marketing. A informação entra no cérebro através dos receptores sensoriais. Vai se retendo brevemente enquanto o cérebro filtra, decidindo se é digna de ser memorizada. Somente quando a gente absorve conscientemente a informação é que a gente passa para o próximo estágio. Codificação. Se o cérebro reconhecer a relevância da proposta do colega, vai se iniciar o processo de codificação. Aqui nessa etapa, a informação vai ser transferida para a memória de curto prazo ou operacional. A memória de curto prazo, ela retém a informação por alguns segundos, enquanto a memória operacional permite reter por até 20 minutos. Embora seja útil para resolver problemas imediatos, não é o suficiente para lembrar da proposta durante uma chamada com o cliente na próxima semana. Armazenamento. Transferir informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo é uma etapa ativa. O cérebro não toma essa decisão por conta própria. É necessário memorizar usando técnicas que se adequem a cada indivíduo, ou seja, cada pessoa vai ter a sua técnica. Recuperação, não é recuperação na escola, não, tá bom? Quem ficou de recuperação, conta aqui para mim. Quem passou direto também, conta aqui. Levanta a mão. A forma como a gente presta atenção, a forma como a gente codifica e armazena as informações afeta a capacidade de recuperá-la mais tarde. Quanto mais tempo passa entre as etapas de armazenamento e recuperação, mais crucial é revisitar e relembrar as informações com frequência para mantê-la fresquinha na memória. Esses são os fundamentos do processo de memorização. E agora vamos explorar como é possível aprimorar esse processo. Dependendo da forma como a sua mente opera, você pode descobrir as técnicas de memorização verbal ou visual e pode te ajudar na retenção eficaz das informações que vocês precisam. Técnicas de memorização. Lembrando que não existe pílula mágica, tá, gente? O que existe aqui são técnicas. Assim como eu peço para vocês terem a técnica de vir aqui, se inscreverem no canal, deixar seu comentário e também pode compartilhar o vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e transmita esse conhecimento para que outras pessoas também tenham a oportunidade de aprender. Ok? Agora, voltando com as técnicas de memorização. Quando a gente explora métodos para aprimorar a memória, a gente se depara com 2 abordagens comuns, visual e verbal. Técnicas visuais. Antes de mais nada, eu queria falar rapidamente aqui que eu tenho uma aluna que ela é extremamente visual. Então, quando eu passo a aula presencial para ela, eu escrevo num quadro, até mesmo online que eu escrevo no quadro, ela tira foto da tela ou ela tira um print quando estamos online. Porque ela precisa ver toda aquela bagunça que eu escrevo, ela se encontra ali naquela bagunça. Porque quando eu preciso apagar o quadro para eu dar continuidade à aula, eu peço então para que ela tire a foto ou tire o print da tela, né? Para que eu possa dar continuidade. Assim ela não perde, né? E ela se encontra ali, é muito interessante isso, muito bacana, como ela é visual, né? Voltando aqui, mapas mentais, flashcards ou cartões flash. O que são flashcards, gente? Você pode fazer seu próprio flashcard. Por exemplo,
Eu amo os meus papeizinhos maravilhosos. Isso aqui são folhas sulfite que eu cortei em 4 partes, um monte aqui. Isso aqui eu uso para lembretes, né, em geral. Mas eu peço meus alunos terem essas folhas, se eles não quiserem cartolina, ou se eles não quiserem, tipo, ir uma papelaria e pegar cartões mesmo, de folhas mais duras, né, de papel mais duro. Então, eu peço para que eles tenham essas folhas sulfite, que eles coloquem na frente o vocabulário deles, na frente, inglês, por exemplo, atrás da tradução, ou tanto faz, né? E aí vamos acumulando, já um montinho assim considerável. Lembre-se que é um papel sulfite, então é uma folha fininha, né? Olha só. Então, o que nós fazemos com isso? O aluno vai sortear uma folha, né? Vai olhar aqui e vai falar, por exemplo, to have. Ter. Se ele não se lembrar, ele pode olhar atrás para ver né, a tradução. Mas se cair ter na frente, ele vai ter que me falar em inglês o que é. Certo? E aí ele vai formar uma frase com isso também, tá? Tem outras brincadeiras também que eu faço em aula, mas agora nós estamos nas técnicas de memorização, tá bom? Então, os flashcards podem ser assim. Na internet também nós temos sites que vocês podem encontrar flashcards de vários tipos, sobre comida, roupas e tudo mais. Você pode imprimir esses flashcards para que vocês possam sempre ficar consultando até o momento que você memorizar mesmo aquele conteúdo, tá? Flashcards pode ser de qualquer conteúdo, de tudo que você imagina. Codificação de cores. Infográficos, diagramas e mnemônicos. Eu já vou explicar cada um, tá bom? Técnicas verbais, pedaço, siglas, associação, gravação, repetição e aliteração. Agora vamos dar uma explicada melhor, não quer dizer cada um deles, tá? Nem todas as técnicas de memorização são universais, mas vale a pena explorar diferentes métodos. Agora vamos ver as 10 técnicas aqui de memorização para ajudar a aprimorar a sua capacidade de lembrar informações. Repetição espaçada. Você vai praticar e repetir o material em intervalos progressivos para fortalecer a retenção a curto e longo prazo. Codificação elaborada. Você vai conectar novos materiais a conceitos conhecidos para uma memorização mais significativa. Pedaços. Você vai dividir informações extensas em partes que você pode gerenciar essas partes para poder facilitar a sua assimilação. Mnemônicos. Utilize rimas, siglas ou imagens visuais para tornar a memorização mais envolvente e divertida. Recordação ativa. Teste regularmente seus conhecimentos sem o auxílio externo para fortalecer a sua memória. Visualização. Crie imagens mentais associadas a representações visuais para facilitar a sua memorização. Associação. Conecte informações semelhantes entre si, especialmente útil para números ou termos com a mesma primeira letra. Recitação. Repita em voz alta o material que está aprendendo para reforçar a memorização. Organização. Estruture as informações de maneira lógica e fácil de seguir para melhorar a sua retenção. Palácio da memória. Associe o material a ser aprendido a lugares familiares para fortalecer a memorização. Prontos para experimentar essas técnicas de descobrir a melhor que vai se adaptar ao seu estilo de aprendizado? Para completar aqui, eu gosto muito de fazer analogia com os meus alunos, né? Então, eu sempre tenho, às vezes, um personagem, algum fato, alguma história que vai fazer uma analogia com aquele conteúdo que a gente está aprendendo, de gramática, por exemplo, e ajuda bastante na memorização também. É sempre um prazer imenso estar com vocês. Thank you very much. Bye, bye.